Essa é a parte número 2 do nosso mini curso de rede de computadores via satélite. Meu nome é Bruno Vanderlei, para quem não me conhece, e você, caso queira acompanhar essa aula, por favor, pegue aqui embaixo esse material. E agora nós vamos falar sobre faixas de frequência em redes satelitais e redes satélites de alta velocidade. Vamos lá! Faixa de frequência. Quais são as principais faixas de frequência para redes satelitais? O satélite, pessoal, lembrando, né, transmite informações em banda de frequência, naturalmente, e você tem várias dessas faixas de frequência, onde eu vou te mostrar as três principais. A banda C, que atua na faixa de 4 a 6 GHz, ela é considerada mais antiga, tá, pessoal? Ela não é uma faixa, em teoria, de alta velocidade. Então você usa ela mais para telefonia e para entroncamento de internet. Temos também a banda KU, essa sim hoje em dia é bastante utilizada, né? E por exemplo, para serviço de transmissão de dados fixos, chamado de VSAT. VSAT é a sigla de Very Small Aperture Terminal. Então, por exemplo, como a VSAT, você consegue aí, por exemplo, se você já foi numa agência dos Correios, você vai ver em cima da agência dos Correios uma anteninha, né? Uma antena que é um terminal satelital que transmite dados. Então, provavelmente, eu não conheço com detalhes, mas os Correios, eles têm aí um contrato com uma grande empresa. Essa grande empresa pode ser a British Telecom, pode ser a Telespazio, pode ser qualquer empresa de satélite que vai fazer essa ponte, né? Vai te dar internet banda larga para os Correios. Os Correios utilizam sistemas VSAT, por exemplo, porque eles estão bastante capilares, né? Não estão só nas capitais. Você tem Correios em todo o Brasil. Então você tem que ter um sistema de transmissão de dados confiável, e é isso que o satélite te oferece. Maravilha, pessoal? Temos também a banda Ka. Quando você pensa em banda Ka, pensa na faixa de frequência de 18 a 30 GHz. E aqui, pessoal, nessa banda aqui, nessa faixa de frequência, você tem infraestruturas de alta velocidade. Agora, uma coisa que é interessante que você saiba sobre essas faixas de frequência, porque elas interferem diretamente tanto na cobertura quanto na capacidade. Então, vem comigo aqui que eu quero te mostrar um pouco desse conceito. Nós temos várias faixas de frequência, como eu já comentei com vocês. Banda C, banda K, KU e etc. Então você tem aqui as bandas de frequência e as suas respectivas faixas de frequência. Então, pessoal, perceba aqui, frequência, né, vai de 1 GHz até 40 GHz, né, a ordem de grandeza aqui. Nós estamos falando da banda C, da banda KU e da banda KA. Só que tem uma coisa, pessoal, vem aqui comigo. Quanto maior essa faixa de frequência que vocês estão vendo aqui, menor é o comprimento de onda. Ou seja, quando você vai aumentando essa frequência, aqui chega, por exemplo, em 40 GHz, a onda é muito pequenininha. Ou seja, muita coisa pode interferir nela. Se passar de 40 GHz, chegar em 50, 60 GHz, neblina, chuva, né, pode atenuar esse tipo de faixa de frequência. Te digo mais, ali mais ou menos na faixa de 10 GHz, você tem aí uma faixa específica onde chuvas torrenciais podem influenciar, na atenuação do sinal. Não falo da nuvem não, tá? Estou falando das gotas de água, só para você ter uma ideia. Você ter valores de referência aí, né? Na faixa aí de 5 GHz, uma onda ali tem mais ou menos um tamanho aí de 7 centímetros. Já em 2.4, pensando também em Wi-Fi, né, você tem uma onda aí de mais ou menos 14 centímetros. Esse é um dos motivos, por exemplo, pessoal, que o Wi-Fi, ele não consegue chegar a grandes distâncias, a não ser que você tenha uma altíssima potência. Mas é uma outra história. Agora, rádio FM, rádio AM, eles estão abaixo da faixa de gigahertz, estão ali na faixa de megahertz. Então as ondas, elas têm metros. 2, 3, 4, 5 metros. Quanto maior o tamanho dessa onda, você precisa de uma antena também maior. Só que, em contrapartida, você consegue ultrapassar obstáculos com mais facilidade. Perfeito? Então tenha isso em mente. Agora volta aqui para a figura comigo. Então voltando aqui, pessoal. Então, em termos de velocidade, uma coisa que é importante vocês saberem é, quanto maior a frequência,
essa largura de banda, né, essa taxa de transmissão, ela tende a ser bem maior. Antena, quanto maior também aqui a faixa de frequência, essa antena é menor. Perfeito? Então, por exemplo, aqui uma antena na faixa de 40 GHz é muito menor do que uma antena aqui na faixa de 1 GHz. E a outra coisa é a atenuação. Quanto maior essa frequência aqui, menor é a onda, né, pessoal? Então fica com ondas milimétricas aqui, chega a milímetros aqui em 40 GHz e 35 GHz. Então, uma neblina pode atenuar o seu sinal. Perfeito? Uma coisa que a gente brinca, né, na comunicação via satélite é que só tem duas coisas que atenuam o sinal: sol e chuva. Ou seja, tudo, né, você pensando bem. Deixa eu te explicar um pouco melhor. O sol é porque existe algo chamado de interferência solar, pessoal. São alguns minutos por ano, que isso ocorre. Então, o sinal satelital, naquele momento, em alguns minutos, fica fora. Nada demais, nada que você não consiga programar, né? As grandes empresas, elas conseguem programar esse horário e, consequentemente, avisa para o cliente a hora que vai ficar indisponível. Coisa de 5, 10 minutos, pessoal, não mais que isso. Agora não, a chuva, né, tem atenuação, né? Se você tiver nuvens muito densas, se você tiver uma onda muito pequena, né, dependendo aí da sua relação sinal-ruído, ou seja, a potência que você tem para transmitir, né, a sensibilidade da sua antena versus a quantidade de interferência, a quantidade de obstrução que você vai ter, você pode ter problemas. Um exemplo, né? Quem é que nunca teve aquela operadora, né? Eu já ouvi falar Sky, né? A antiga DirecTV, que até voltou recentemente como DirecTV Go. Antes, né? Ela usava satélite. E eu, né? Eu não moro, na verdade, hoje no Sudeste, né? Na cidade de Niterói, mas na minha infância, na adolescência, eu morei no estado do Pará. E lá, quando a gente tinha, né? TV por assinatura, Sky, por exemplo, dava uma chuva, né? Belém é famosa por isso, né? Por aquela chuva torrencial, né? À tarde, o sinal parava, né? Não tinha o que fazer. Então, uma solução de contorno era você aumentar a antena, né? Você aumentando a antena, né? Você recebe mais, né? Você melhora a recepção, né? Como se o seu ouvido ficasse mais apurado. Então, em locais onde tem mais atenuação, também você aumenta o tamanho da antena. Perfeito? Então isso também tem que ser levado em consideração. Então, pessoal, temos aqui, né, para você ficar um pouco mais ficar mais visual, né, esse termo para você, o espectro de frequência é isso aqui, né, onde você tem as ondas de rádio, microondas, ultravioleta. Então esse espectro eletromagnético aqui, apenas uma pequena parte dele é visível ao nosso olho, né? O resto não, o resto você não consegue visualizar. E boa parte deles aqui, né, você utiliza para transmissão de dados. Nós usamos aqui a faixa de microondas, né? Então isso aqui que a gente está comentando, né, de satélite, né, o banda C, KU, KA, você está aqui na faixa de microondas. Depois você entra em infravermelho, né, que é aqueles antigos controle de remoto, né? Você tem a faixa visível, né, que é o que o nosso olho enxerga. Depois ultravioleta, raio-x, raios gama, que aí entra aqueles equipamentos hospitalares, né, e etc. Então, quando você vai aumentando nessa faixa de frequência aqui, a onda ela vai ficando menorzinha e mais sujeita à atenuação. Em contrapartida, você tem uma maior velocidade. Agora falando um pouco mais de largura de banda e potência, né, pessoal? Quando você pensa aí em capacidade de um satélite, o que é capacidade do satélite? É basicamente a sua combinação de largura de banda e a sua potência. Ou seja, se você tem mais banda, ou seja, mais faixa de frequência e mais potência, você consegue aí transmitir muito mais informação. Fazendo uma analogia, né, num outro tema que eu gosto muito, que é o Wi-Fi. O Wi-Fi também, né, pessoal? Quando você vai para a faixa de 5 GHz ou 6 GHz, você tem mais espectro de frequência. E esse é um dos fatores, não é o único, né, para que você consiga transmitir mais dados. E, né, pensando em satélite, né, já falamos de transponder na primeira aula, né, o transponder, né, você contrata ele, né, e cada transponder dentro de um satélite tem uma potência e uma largura de banda máxima. E esse transponder tem uma potência, né, e banda máxima, né, está até repetido aqui, peço desculpas.
Então, para melhor uso dos recursos do sistema, a gente usa algumas técnicas, né, como FDMA, TDMA, que eu não vou explicar agora aqui, porque isso fica para o nosso curso completo, que eu também disponibilizo. Perfeito? E o tamanho da antena, né, ela pode influenciar no desempenho da rede. Foi o que eu comentei com vocês. De acordo com a faixa de frequência, né, você tem tamanho de antena diferente. Por exemplo, antena aqui, a banda C, né? Isso aqui é uma tabela do tamanho das antenas da empresa Intelsat. Perfeito? Na banda C, você tem antenas até de 18 metros. Agora, pensando em banda KU, você tem antenas de 9, 6 metros, 2 metros e até menor, né? Que é o que se trabalha mais na atual conjuntura, né? Que é na faixa aqui de 1.2 a 1.8 metros. Perfeito? Se for banda KA, né, que não está aqui, né, que a Intelsat ainda está começando a implantar esses satélites com banda KA, aí sim você vai ter antenas até menores do que essa. Então deixa eu te mostrar aqui 2 exemplos só de topologia que a própria Intelsat ela ofereceu para a gente. Vejam aqui uma topologia típica, né, pensando em sistema de televisão. Digamos que aqui, né, o SBT, né, ele tem aqui a sua central de entretenimento, aqui você grava os programas, né, Topa Tudo por Dinheiro, para quem lembra, né, e outros programas, Show do Milhão, né, enfim. Ele faz aqui a transmissão de dados, manda aqui para um hub, né, esse hub aqui é como se fosse um ponto central, um ponto de distribuição, né, perfeito? E recebeu aqui a grade de programação, transmite via satélite e a receptora, né, a TV afiliada, né, da sua região, ela recebe essa informação e transmite pelo ar, né? Aí não vai ser necessariamente via satélite. Ela vai ter aquela antena, né, de TV digital e ela vai transmitir a informação. Perfeito? Então é uma das abordagens que você pode utilizar. Assim, por exemplo, que quando você quer transmitir alguma coisa, né, algum evento, por exemplo, as Olimpíadas, né, as Olimpíadas de Tóquio, as próximas Olimpíadas de Paris, Jogos de Inverno, o SBT, a Record, a Globo, ela não precisa montar uma estrutura de fibra ótica ou contratar uma estrutura, né, para que cubra os eventos. Né? Imagina, você vai cobrir a canoagem, você vai ter que ter uma estrutura aí de redes suficiente para transmitir para as suas afiliadas. Né? Não faz sentido. Então, você pode levar, por exemplo, um equipamento versátil, transmite para o satélite e recebe lá do outro lado. Né? É uma opção interessante. Uma outra abordagem que nós temos também é a abordagem, por exemplo, de grandes empresas, né? Onde você vai ter aqui uma abordagem ponto multiponto. Imagina, né? Eu tenho aqui uma empresa, por exemplo, onde eu trabalho hoje, onde a gente faz um monitoramento aí, né, dos dutos, né, do país, né, dutos de combustível. Então, em cada localidade a gente vai ter aí um sistema de comunicação. Perfeito? E esse sistema de comunicação ele vai mandar os dados, né, daqueles dutos, daquela parte dos dutos, e vai transmitir via satélite e vai chegar aqui na central de monitoramento. No nosso caso, por exemplo, a gente tem aí estações que ficam fora dos grandes centros, então você não vai ter aí fibra ótica necessariamente. Ou então você usa o satélite como backup, pessoal. Você tem, por exemplo, uma fibra ótica, né, ou então o link de rádio como sistema principal e você usa o satélite como link secundário. Maravilha? Uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês agora. Satélite chamado de HTS, pessoal. Satélite de alta velocidade. Como é que funciona o HTS, né, que é o High Throughput? Você sai aqui do Wide Beams para o Narrow Beams. O que é isso, né? Você está se perguntando. Pessoal, na abordagem tradicional de rede satelital, você tem a seguinte situação. Na verdade, você tem um satélite e ele transmite, né, por exemplo, para o Brasil inteiro, né, com aquele transponder. Baixa velocidade, mas todo mundo recebe. Perfeito? É o que, por exemplo, aí a Sky faz, né? Ou a Claro, ou a Oi, né? Que tem TV por assinatura via satélite. Agora, se eu quero alta velocidade, pessoal, preciso concentrar esse sinal num determinado ponto para que eu consiga usar toda aquela banda naquele ponto específico e consiga velocidades acima aí de gigabit por segundo. Maravilha?
Então, o wide beams é essa abordagem tradicional, e o narrow beams ela já é uma abordagem onde você concentra o sinal. Então, na verdade, você concentra o sinal do satélite, um transponder, em um respectivo local para que você tenha mais desempenho. Então, um transponder vem para cá, o outro transponder vem para cá, e o outro vem para cá, e assim sucessivamente. Então, você pega aqui um grupo de frequências e concentra numa só área. Maravilha, pessoal? Com isso, você aumenta a sua velocidade. E com um sinal mais concentrado, você consegue velocidades maiores. Então, essa abordagem HTS, pessoal, ela é uma abordagem super interessante para que você consiga aí, ter uma maior variedade de serviços. Só lembrando, né, eu acabei não falando aqui, High Throughput Satellite. Perfeito, pessoal? Então, com essa abordagem, você consegue, por exemplo, aí, ter como um backhaul, né, para a telefonia celular 5G. Eu quero levar a telefonia celular 5G para o meio da Amazônia. Eu consigo. Eu não preciso puxar uma fibra ótica até lá. Eu levo essa banda larga toda aí, né, via satélite até uma estação radiobase. Ou então até mesmo para serviços de streaming, também chamado de OTT, né, Over the Top, Netflix, né, Amazon Prime, Disney e os próximos que estão chegando aí, que não são poucos. E com isso você acaba obtendo maior eficiência espectral, enviando mais megahertz para cada beam, ou seja, para cada área, né, para cada núcleo satelital. Eu faço a comparação, né, como se você concentrasse energia em um determinado ponto, né, ou seja, você concentra o sinal, você garante uma maior potência, e com isso uma melhor relação sinal-ruído, e como consequência, né, um maior desempenho geral deles. Deixa eu te mostrar aqui agora, né, o mapa de cobertura aqui da Intelsat. Vou te mostrar como é que é a área de cobertura de um satélite HTS. Veja aqui, pessoal, nós temos aqui o mapa de cobertura da Intelsat, e eu vou clicar num satélite específico, né, que eu já tinha selecionado antes, que é o Intelsat 33Z. Veja, ele tem dentro dele, na verdade, tanto a banda C quanto a banda KU. Na banda C, né, como vocês estão vendo aqui agora, ele tem essa área de cobertura aqui. Ele tem aqui alguns pontos específicos, né, na África, por exemplo, onde ele concentra o sinal, ele concentra na Europa toda, né, na Europa Ocidental, né, e assim sucessivamente, né, uma parte aqui da China. Agora, a banda KU, onde você vai ter aí nessa faixa de frequência a tecnologia HTS, veja como fica aqui. Você tem vários sinais aqui, vários narrow beams, ou seja, beams bem achatados, né, bem apertados, e esses narrow beams eles conseguem aqui fazer um reuso de frequência. Então, cada círculo desse, ou algo parecido com um círculo, né, tem uma faixa de frequência diferente, e com isso você consegue levar mais velocidade. Maravilha? Aqui também, nesse mapeamento, pessoal, você consegue ver, por exemplo, o teleporto, né, como se fosse o hub, né, aquele local onde vai receber esse sinal e vai retransmitir para outros satélites. É como se fosse o ponto central, né, daquele sistema de comunicação. Né? Então, se você clicar aqui, você vê, né, o teleporto e a antena aqui. Né? Opa, perdão. Você vê aqui, né, o sistema satelital. Vejam, né? Ele aqui para transmitir, né, para os demais pontos no planeta, né? Primeiro ele vai transmite a informação para o satélite, né, sai daqui, e ele retransmite para as outras VSATs. Maravilha, pessoal? Então tem várias aqui, né? Na banda C, veja aqui o tamanho da antena, né? Na banda KU você tem antena de 9,4 metros, aqui na banda C você tem antenas até de 21 metros, né, pessoal? Não sei se vai dar para ver aqui muito bem, né? Mas tá aqui, ó. Tá aqui, bem aqui a nossa antena. Não está muito claro, mas depois, caso vocês tenham interesse, vocês podem olhar vocês mesmos. Maravilha, pessoal. Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, né? Faixas de frequência e satélites High Throughput. Um grande abraço a todos e te vejo na minha próxima aula.